Bom, a paz do Senhor, amados irmãos, pastor Fábio aqui mais uma vez. Vamos gravar um áudio aqui para o nosso grupo sobre Gog e Magog, né? Gog e Magog, na verdade, isso aqui vai ser uma introdução, já que é um tema muito extenso, não é, irmãos? Então, por ser um tema muito extenso, nós não vamos aqui, né, fazer já um áudio completo. Não vai dar para fazer completo, e mesmo que se eu ficasse falando 2 horas, tá, o assunto ele vai render. Então não dá para, vamos dizer assim, falar tudo num áudio, nem um vídeo, né? Então, amados irmãos, vamos dar aqui uma introdução. Tá? Eu fiquei de falar sobre Gog e Magog, e só quanto mais eu examino as escrituras, tanto o texto em português, como também algumas coisas em hebraico, já que eu estou começando a ler um pouquinho de hebraico, um pouquinho de grego, estou começando a entender um pouquinho de grego. Tenho acesso hoje, todos que quiserem hoje tem acesso, né, na internet, no celular você pode baixar alguns aplicativos de Bíblia e outros de idiomas. Se você estudar um pouquinho, você vai começar a compreender. Então abre-se um leque. Então vamos lá, irmãos. Introdução ao livro, na verdade, a profecia de Gog e Magog, que está em Ezequiel 38. Vou citar aqui alguns versículos conforme eu for comentando, para que os irmãos acompanhem em nome de Jesus. Então Ezequiel 38 vai falar sobre a guerra de Gog e Magog. Alguns irmãos, né, hoje vocês também podem pesquisar aí no YouTube, e já desde que eu me converti, que eu ouço falar, 25 anos atrás, né, os irmãos antigos também, que Gog, da terra de Magog, ele vem da Rússia, não é? Porque Gog significa cabeça, rocha. Então eles fazem, na verdade, porque foneticamente falando parece Roche, que é em inglês Rússia, né? Mas se você ler o verso 6, não é? O verso 6 e o verso 15 de Ezequiel capítulo 38 vai falar que Gog ele vem do norte, ou do extremo norte. E a primeira coisa que nós queremos, geralmente, quando nós lemos o texto de Gog e Magog, nós queremos descobrir de onde que vem Gog e quem é Gog, né? Para que nós fiquemos atentos. E quando você traça uma linha reta, e depois eu vou postar aqui, né, alguns prints que eu tirei aqui de alguns mapas. Quando você traça uma linha reta de Jerusalém, de Israel, até subindo para o norte, né, você vai passar exatamente na Turquia, tá, irmãos? A Rússia fica mais um pouco para o lado, não é? Então há motivos para crer que Gog ele é da Turquia, embora a maioria das pessoas acreditam que Gog ele vem, não é, da Rússia. Isto porque, né, Flávio Josefo ele vai chamar os povos antigos que viviam naquela região da Rússia, os povos citas, como Gog, não é? Mas biblicamente falando, respaldo bíblico nós não achamos, não é, irmãos? Não, vamos dizer que não vai ter russo no meio. Assim como hoje o Estado Islâmico, né, ele combate, há pouco tempo atrás nós víamos americanos, ingleses, franceses e até brasileiros. Não é? Vai ter pessoas do mundo todo ali, mas temos que estar voltado para o seguinte: isto aqui é uma guerra, tá, em que vai todas as nações que estão junto com Gog e Magog liderando, são todos hoje países, não é, muçulmanos. Você vai ver ali, né, a Líbia, você vai ver a Pérsia, que é o Irã, você vai ver todos os países que hoje são muçulmanos. Vamos deixar os países mais para frente. Mas Gog e Magog, né, Gog da terra de Magog, tem algumas coisas interessantes aqui, para nós prestarmos bastante atenção. Não é? Tanto os mapas, eles mostram que todos esses países que estão descritos aqui estão naquela região ali onde hoje está a Turquia, tá? Estão ao extremo norte de Israel. Vamos lá. Nós vamos só acrescentar aqui algumas coisas, não é, nessa introdução do seguinte. Se você for ler a versão da Septuaginta, que é uma versão em grego do Antigo Testamento, né? Se vocês pesquisem aí, vejam. Os irmãos, a maioria já sabe, alguns não sabem. A Septuaginta foi, salvo erro, foi escrito por 72 anciões, por encomenda, né? Por ocasião que havia de abrir na verdade, um museu, né? Naquele lugar. Ia ter muitos livros ali, uma biblioteca, na verdade.
e foi encomendado para que houvesse um exemplar em grego, né, do Antigo Testamento. Então juntou-se aqueles escribas, anciãos, então fizeram em pouquíssimos dias e fizeram esta versão, né, chamada Septuaginta. Por isso que o nome na verdade é 70, né? Septuaginta vem de 70. Então foi escrito esta versão em grego. E esta versão ela vem direto dos originais. Tá? Vem direto dos originais, então, da época. Já a nossa não vem da Septuaginta, a nossa versão em português. E tem algumas coisas interessantes, né? Como nós vamos entrar neste assunto de Gog. Por exemplo, né? Você veja que Agag, que é um rei do povo amalequita, ele vai aparecer no 1 Samuel, naquela ocasião que Saul vai destruir o povo amalequita, não é isso? Então, Saul, ele protege Agag, não matando Agag. Mas, uma coisa interessantíssima, muito interessante, é que, se você for, né, no livro de Êxodo, você vai ver aparecer que os amalequitas vinham guerreando contra o povo de Deus, né? Só abrir aqui um parênteses, né, para dizer que Amaleque, na verdade, ele vem a ser, não é, um neto de Esaú. Esaú, ele tem um filho, né? E esse filho chama-se ele vai casar e vai ter um filho. Esse filho vai se chamar Amaleque. Está em Gênesis capítulo 36, 1 Crônicas também 1:36. E esses filhos, do filho de Esaú, que são netos de Esaú, eles vão formar as tribos, né? E Amaleque, na verdade, vai ser líder de uma dessas tribos. E essas tribos, né, vão ser inimigas do povo de Deus, vão guerrear contra o povo de Israel. Você vai ver em Êxodo 17, por exemplo, Deus falando que arriscar, né, Amaleque e haver guerras do Senhor contra Amaleque até o fim, né? Deus, quando manda Saul, que Saul desobedece, né? Tanto é que isso é tão sério, irmãos, que quando Saul desobedece, daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou falando isso. Quando Saul desobedece, a ordem de Samuel é que Deus manda, né? Na verdade, Deus, usando Samuel, fala que Deus manda Saul riscar Amaleque do mapa, né? E uma coisa interessante é que Saul desobedece, né? Quando Saul desobedece isso, e aí o que vai acontecer, né? Saul vai perder, inclusive, o seu reino, né? Agora, se você fala assim, o que tem a ver uma coisa com outra? Então, lendo o livro, né, os livros bíblicos, as menções que fazem de Gog na Bíblia, né? Você vai ler Gog na Bíblia em grego, e aí você vai para a Septuaginta, no livro de Números, capítulo 24, verso 7, você vai ver o seguinte: quando Balaão vai profetizar, ele olha do alto, né? Ele vai, na nossa Bíblia está escrito o seguinte, em número 24, ele começa a profetizar e diz assim na nossa Bíblia, né? De seus baldes mandarão águas, e sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se reguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado, né? Ele vai falar aqui que Agag, sendo um exaltado, teria um reino, né? Alguém iria se erguer mais do que ele, na verdade, né? Mas ele vai fazer menção, né, de Agag, mas Agag não existia ainda, né? Agag, na verdade, ele só vai aparecer no livro de Samuel. Mas na Septuaginta o texto está escrito que seu reino é se erguer mais do que Gog. É exatamente isso. Eu vou postar o print aqui do texto da Septuaginta. Então, falando aqui que Gog ele tinha um reino exaltado, não é? Então, o que na verdade, Balaão está falando que o reino de Israel, o reino de Deus, seria mais exaltado que o reino de Gog. Ou seja, Gog aparece aqui, irmãos, já no livro de Gênesis. E você vai ver uma coisa muito interessante, que quando, Ezequiel, no capítulo 38, vai falar, lá no verso 17, vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor, não és tu aquele quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que traria contra eles? Em outras passagens também, daqui a pouco nós vamos ver, que os profetas antigos, eles vêm profetizando da vinda de Gog.
E o Senhor Deus está falando através de Ezequiel: não és tu aquele a quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos profetas de Israel, os quais naquele dia profetizaram largos anos que te traria contra eles? Ou seja, Deus está falando aqui que já havia avisado através dos profetas que Gog viria. Mas você não vai ver Deus usando ninguém para profetizar que os russos viriam contra, né, a terra de Israel, nem na sua nomenclatura antiga. Mas você vai ver já aqui em Gênesis falando que Gog, né, o reino de Israel seria exaltado mais do que o reino de Gog. E na nossa versão em português está Agag, mas na verdade está escrito Gog. Vai lá e lê na Septuaginta e você vai ver. Então, irmão, continuando aqui, né, neste texto muito interessante, aí você vai lá para o livro de Amós, né? O livro de Amós tem uma coisa também muito interessante, porque o livro de Amós, na nossa versão, né, irmãos, em português, tá? Em português você vai ver que fala uma coisa, mas na versão da Septuaginta vai falar outra coisa, tá? Na nossa versão, Amós capítulo 7, tá? Vai falar o seguinte, na nossa versão em português: o Senhor Jeová se me fez ver, e eis que formava gafanhotos no princípio da germinação da erva seródia, e eis que era a erva seródia depois das findas do rei. Na versão lá da Septuaginta vai falar que Amós vê os gafanhotos e tinha como rei Gog. Ou seja, é outra coisa que está falando no livro de Amós capítulo 7, verso 1. Na Septuaginta, que é a versão grega, e é muito confiável. A versão grega é mais confiável do que a versão em português. Tá? Está dizendo em Amós capítulo 7 que Amós viu uma nuvem de gafanhoto e tinha Gog como rei. Por quê? Porque essa multidão ela vai vir cercando a terra. Claro que hoje, né, se você é um leitor da Bíblia, uma pessoa cristã, você sabe que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra Satanás. E se você for para Apocalipse 20, onde fala de Gog e Magog de novo, mas não é essa guerra de Gog e Magog, você vai ver que ali Satanás, quando é solto, ele vai liderar as multidões do mundo todo, só que nesta época a semente ruim de Gog e Magog ainda vai estar espalhada pelo mundo todo. Esta semente ruim, né, será atraída por Satanás. A guerra de Gog e Magog, de Apocalipse 20, é outra coisa. Sendo assim, já que hoje sabemos que a luta não é contra carne e sangue, essa multidão de gafanhotos que vem nesta guerra de Ezequiel capítulo 38, ela vem, na verdade, liderada pelo próprio Satanás. Tá? Gog, na verdade, é um título, assim como o faraó é um título. Então Gog, ele vai aparecer já em Gênesis, no tempo em que, não é, você vai ver que também vai aparecer em Apocalipse. É possível uma pessoa viver tanto tempo assim. Então Gog é um título para esse líder. E também, irmãos, além de ser países muçulmanos, uma coisa interessante é que no versículo 16 vai falar que subirá contra o meu povo Israel como uma nuvem. Nuvem lembra a nuvem de gafanhoto, liderada por Gog. Tá? Então os profetas já profetizavam de Gog. E a palavra subirás aqui, na verdade, em hebraico está Alá. Alá subirá contra o povo de Deus. Alá virá contra o povo de Deus, como uma nuvem. E isso tem tudo a ver porque os países que vão vir nesta guerra são países, né, islâmicos, que seguem a Maomé. Né? Então, vale a pena a gente também parar para pensar aqui nisso também. Né? Claro que não vou falar que a Rússia não vai estar, mas são países islâmicos. Outra coisa também interessante nessa introdução, que eu já vou terminar aqui para depois entrar na questão do áudio mesmo do estudo bíblico, é que no verso 10 diz que assim diz o Senhor Jeová, e acontecerá naqueles dias que subirás, que subirão palavras no teu coração e maquinarás um mau desígnio. Né? Esse desejo, esse mau desígnio vai brotar no coração dele, né, desse líder, e ele vai preparar todas essas coisas. Né? E interessante também é que no livro de Naum, você vai ver no capítulo 1, verso 11, de ti saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Ou seja, Naum 1, verso 11 vai dizer que tem um que está maquinando contra o Senhor, que maquinou, que teve pensamentos vis, teve maus desígnios. E aqui no verso 10 também, de Ezequiel 38, vai falar que o Gog, ele teve também um pensamento, vai maquinar
mau desígnio no coração. Não é? E Naum aqui vai falar sobre, na verdade, os assírios, que também são povos muçulmanos. Outra questão também que vale a pena lembrar é que tudo tem a ver com a Turquia, porque, não sei quem sabe, mas até o ano passado, eu não vi notícia ainda, mas eu não procurei na internet, vocês procurei, existe uma organização, né, nessa região ali da Turquia chamada OCI, que é a Organização de Cooperação Islâmica. Essa organização, ano passado, estavam querendo de qualquer forma barrar, impedir que Jerusalém fosse capital de Israel. Então eles estão lutando para não deixar de qualquer maneira que Jerusalém seja capital de Israel. Tá? Então há uma organização a respeito disso. Eles estão lutando lá secretamente, nós aqui no Brasil não sabemos, mas eles estão fazendo algo, estão se reunindo, estão se organizando. Mesmo que eles sejam divididos, né? O Islã é dividido hoje em xiitas e sunitas, mas eles se unem na hora de combater Israel, porque eles têm Israel como inimigos. Se você ler, ter acesso aí também na internet, você vai procurar informações, você vai ver que na literatura islâmica, no Alcorão, né, nos hadiths, que são as tradições ensinadas por Maomé, vai dizer que chegará um tempo em que toda a terra vai conspirar contra o povo muçulmano, a ponto de até um judeu, quando se esconder atrás de uma pedra, a pedra vai dizer: ei, vem aqui, tem um judeu aqui atrás dessa pedra, dessa árvore, vem aqui, mate-o. Então este é o ódio que o povo muçulmano tem de Israel. E eles vão fazer de tudo, e para isso eles vão se ajuntar contra Israel até o fim. Claro que se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus vai vir de maneira sobrenatural e vai destruir os inimigos, né, de forma tremenda. Deus vai agir de forma sobrenatural. E no verso 21 do capítulo 38 vai dizer que eles se voltarão, no meio desse tumulto todo, eles vão se voltar um contra o outro. E nós sabemos que eles se matam entre eles. Xiitas e sunitas matam um ao outro. Por quê? Qual a maior guerra também deles? A maior guerra deles é que cada um quer que o líder, né, que eles lutam na verdade por um califado regido pela Sharia, que é a lei islâmica. E os xiitas dizem que tem que ser da tribo deles, e os sunitas da tribo deles. Então nessa guerra eles matam um ao outro, e o verso 21 diz que se voltará no meio desta guerra a espada de um contra o outro, né, contra o seu irmão. Então eles guerrearão entre eles mesmos, né, para matar um ao outro. Então está aí essa introdução breve, rápida, né? E o Senhor, ele é contra Gog. Eu sei que algumas pessoas também dizem que isso aqui vai acontecer depois do arrebatamento, porque não aparece a igreja aqui no texto. Não aparece também menção de países. Bom, aí no caso são conjecturas, né? Pode ser aceitável, mas eu não acredito pelo seguinte. Porque depois que houver o arrebatamento, na grande tribulação, tá? Você vai ver acontecer o Armagedon, né? Em Apocalipse 16, que já é outra coisa, em que vai vir os exércitos da besta guerrear contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, e vencerão também os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Não é? E por que então não faz menção, por exemplo, de outros países aliados a Israel? O que nós percebemos aqui no texto é que Israel vai estar sozinho. Israel vai estar sozinho e Deus vai agir de forma sobrenatural mandando fogo neles. Tá? A questão também de que pode ser uma bomba nuclear. Também tem essa possibilidade. Mas vamos aqui por parte. Por que não aparece em outro país? Porque Deus vai permitir para que o nome do Senhor seja glorificado. O Senhor diz que ele vai pôr o anzol nesse inimigo, né? Vai ser o próprio Deus que vai trazer eles ali. Tá? E para que o nome do Senhor seja glorificado neles, né? Para Israel, que todos conheçam que o Senhor é Deus. Mas pode ser que seja feito algo na surdina, né? Algo que quando os aliados de Israel for agir, talvez não dê tempo. Pode ser que aconteça alguma coisa nesse meio tempo com os Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos acontecem muitas catástrofes naturais, né? Pode acontecer alguma coisa nessa época, que nós não sabemos se isso é agora. Pode acontecer a qualquer momento, mas não sabemos se vai durar 1 ano, 10 anos, 20 anos, né? 50 anos. Mas isso vai acontecer antes da tribulação. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa com o governo dos Estados Unidos, quem sabe um acidente, né, natural, né? Um terremoto, um furacão, outro 11 de setembro, né, um meteoro, né, ou até mesmo mude o governo, né, já que os Estados Unidos ele oscila
entre direita e esquerda. Há pouco tempo atrás tínhamos Obama lá, agora está o Trump. Se fosse nos dias de agora, com certeza o Trump ia ajudar Israel. Mas se mudar o governo novamente para o partido qual era de Obama, com certeza Obama não vai ajudar Israel. Pelo contrário, ele vai ajudar os magogianos. Mas é uma série de conjecturas que nós podemos fazer, porque a Bíblia não avisa, não mostra, estando ali, não aqueles que são aliados de Israel. Sobre a questão da bomba atômica, é porque o texto diz que naquela época, quando acontecer esta guerra, virá um fogo contra os inimigos, e os que percorrem a terra atravessarão, vendo algum osso de algum homem, porão a bandeirinha ao lado, enterrarão ali também aquela multidão. O Senhor vai chamar as aves do céu para comer as carnes deles, mas vão demorar cerca de 7 anos, e alguns dizem que é o tempo que sai a radiação, enfim, daqueles corpos. Outra coisa também, então algumas pessoas conjecturam que sejam radiação, mas isso a Bíblia também não diz claramente, Então algumas pessoas pensam que pode ser que algum aliado possa jogar uma bomba atômica. Deus não vai jogar bomba atômica, mas a Bíblia diz que Deus vai contender contra ele, no verso 22, mandando pedra de saraiva, fogo e enxofre, e sobre muitos povos que estiverem com ele. E assim no verso 23 diz: assim engrandecerei, me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor. Outra coisa também interessante, algumas pessoas dizem, que isso aqui é a mesma coisa que o Armagedon, e não tem como ser. E algumas pessoas também dizem que Gog é o anticristo. Não tem como ser o anticristo, porque o anticristo, a Bíblia diz que ele vai ser jogado no lago de fogo vivo junto com o falso profeta. Mas já esse texto aqui, Ezequiel 39, verso 11, vai dizer que o Senhor vai sepultar Gog, O Senhor vai sepultar Gog e toda a sua multidão ali. O Senhor vai dar sepultura para ele no próprio Israel. Então Israel será sepultado ali, Israel. Então, na verdade, ele não pode estar falando do anticristo. O anticristo é outro, outra questão, que será na grande tribulação. Isso aqui provavelmente vai acontecer pouco antes do arrebatamento da igreja, eu creio desta forma, E Deus vai avivar a sua obra. Claro que muitos aí vão crer no Deus de Jeová, porque muitos falam que crê lá, mas crê de forma da boca para fora, mas as nações vão ver que há um Deus que peleja por Israel, e aí sim poderá acontecer o arrebatamento a qualquer momento, porque Paulo vai dizer em Romanos 11, se o endurecimento foi a riqueza do mundo, então a admissão de Israel, o que vai acontecer com o mundo, se não a redenção da igreja? Ou seja, assim como Israel foi endurecido e veio a salvação para a humanidade, quando Israel começar a se amolecer de volta, o Senhor virá fazer coisas ainda melhores ainda sobre a sua igreja, sobre as nações. Claro que o texto vai dizer que então todo Israel será salvo, porque a Bíblia diz também: não quero que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmo que o endurecimento sobre Israel vem em parte, até que a plenitude dos gentios sejam salvos. Ou seja, o que Paulo está falando em Romanos capítulo 11? Que o endurecimento de Israel veio em parte. Nós não podemos ignorar esse segredo. Para quê? Para que Deus salve a plenitude do gentio. O que é salvar a plenitude? É a qualidade de pleno, de repleto, ou seja, para que Deus salve o máximo de gentios possíveis. Então todo Israel será salvo. Então quando todo Israel será salvo, senão quando Jesus voltar, conforme está escrito em Zacarias 12, Zacarias 14, em que ele vai pisar nos montes em Jerusalém, os montes se fenderão, ele salvará Israel do anticristo, conforme está escrito também em Apocalipse 19, em que ele vai matar a besta, e todos aqueles que servem a besta. Então, nessa introdução, se eu não posso meditar aí, em nome do Senhor Jesus, vai ter mais assunto. Esse assunto aqui é apenas uma introdução para que nós viemos meditar sobre Gog e Magog e a guerra que pode acontecer a qualquer momento. Então, resumindo, a maioria das pessoas vai dizer que era a Rússia, mas a Rússia não está na reta total do norte, está no norte sim, mas ao norte um pouco para o lado você vai achar até outros países como Inglaterra, Alemanha, mas na reta, ao extremo norte, você vai achar a Turquia, e a Turquia também
tem umas coisas interessantes que, por exemplo, você vai ver que onde é a Turquia hoje, né, você vai ver em Apocalipse capítulo 2, quando Jesus manda João escrever as cartas às 7 igrejas, ele vai escrever a igreja que está em Pérgamo, ele vai dizer: eu sei as tuas obras, onde habita, onde está o trono de Satanás. Onde estava o trono de Satanás? Justamente na igreja de Pérgamo. Pérgamo ele fica na atual Turquia. E aí depois, Apocalipse 16 vai falar que o Senhor derramou o cálice da sua ira sobre o trono de Satanás. Em Apocalipse 13, verso 3, se não me engano, vai falar que Satanás deu o trono, né, dele para o anticristo. Este trono vai aparecer na Turquia. E tem outra série de coisas também que acontecem na Turquia que nós temos que prestar atenção, como por exemplo o rio Eufrates, que vai secar para que a multidão venha na Batalha do Armagedon, passa na Turquia. Não é? A Arca de Noé repousou no Monte Ararat, onde é hoje a Turquia, ou seja, onde as pessoas começaram como se fosse o começo do novo mundo naquela época, foi na Turquia. Você vai ver também, não é? Outra coisa muito interessante é que o Império Otomano ele começa ali, justamente onde era a capital, né, oriental do finalzinho do Reino de Roma, que é onde era Constantinopla, onde foi tomado pelos otomanos, e otomanos ali, onde era Constantinopla, hoje é a Turquia, né? O reino antigo ali, onde era a antiga Anatólia, é onde é a Turquia também. Então ele vai aparecer em vários momentos nos profetas, em Daniel, capítulo 8, né, no reinado da antiga Grécia, hoje é onde é a Turquia. Então a Turquia vai aparecer em vários momentos na história, também na igreja. As 7 igrejas estavam na Turquia, então a Turquia sempre vai aparecer em vários profetas, em vários textos bíblicos. Por isso que a Bíblia diz que, no verso 17, não és tu aquele a quem eu disse que nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas, que Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Ou seja, você não vai ver em momento algum Deus profetizando através de profetas sobre a Rússia, mas você vai ver profetizando pela Turquia, no local onde estava, e consequentemente também por saber que eles são descendentes de Esaú, que são inimigos de Israel desde o início, né? Aí se você for para a questão do anticristo, você vai ver que o anticristo tem tudo a ver em ser do Islã, né? Já que o anticristo também, né, é inimigo de Israel desde o início, e também Gog e Magog, eles são inimigos de Israel, assim como também Seir é o povo, né, descendência de Ismael e de Esaú, que da onde veio também depois o Islã. Ok, irmão? Paz do Senhor Jesus. Terminar essa introdução, depois nós continuamos neste assunto. Paz.